Yahshua Mashiach, nosso Salvador. Nesse momento, Pai, queremos agradecer por estarmos aqui unidos, eu e minha esposa, para fazermos um vídeo sobre aliança, sobre casamento, sobre as coisas conjugais. Peço que nos dê a palavra certa, que Yahshua Mashiach esteja aqui conosco e nos dê as palavras certas, que venha de Ti, ó Pai, que não seja nada da nossa boca, que não seja nada do nosso entendimento, mas que seja da Sua palavra, Pai, a qual queres passar adiante para os irmãos. Obrigado, Pai, em nome de Yahshua Mashiach te agradeço, que assim seja. Ó Yahshua Mashiach, ó Yahweh Criador, aqui estamos reunidos, pedir a Ti, Yahshua, entendimento para transmitirmos a Tua palavra. Yahshua, muito nos purificaste e te pedimos a Ti que saibamos compartilhar a Tua palavra Filadélfia, para que os irmãos estejam orando e jejuando, cada vez mais buscando a santificação, para vermos a Abaiá. Sejamos, ó Yahshua, edificados por Ti. Auxilie-nos, ó Yahshua, nesse momento, ajudando-nos, ó Yahshua. Assim seja. Assim seja. A paz de Yahshua, irmãos. Aqui é o irmão Christian. A paz de Yahshua, irmãos. Aqui é a irmã Jéssica. E nós vamos estar falando sobre a purificação de Yahshua na vida de um casal, como também na vida dos irmãos. Há um mês atrás, meu esposo quase perdeu a vida sendo picado por uma cobra. E quando ele voltou para casa do hospital, eu estava bem triste por esse acontecido. E eu olhei para o meu esposo e disse: muitas coisas vencemos em Yahshua Mashiach, muitas lutas vencemos em Yahshua Mashiach. Não será nesse momento que sua vida será tirada. E meditando sobre essa palavra, lembrei-me de muitas lutas que eu e meu esposo vencemos em Yahshua, através da oração, do jejum, que buscamos ser purificados nele. E para iniciarmos esse estudo, nós lemos em Coríntios 7:28, Shaul escreve assim: todavia, se te casares, não pecarás, e se a virgem se casa, não pecará. Mas essas pessoas terão tribulações na carne, e eu vou-las desejaria poupar. Então, o que seriam tribulações na carne? Nós sabemos que o casal, ele vive uma vida de cuidados. Eu tenho que cuidar do meu esposo tem que cuidar de mim. Nós temos 2 filhos, então nós também temos que cuidar dos nossos filhos. Shaul escreveu em Coríntios 7:34 que nós muitas vezes nos encontramos divididos nesse cuidado que nós temos que ter. E, de certa forma, todos nós temos tribulações na nossa carne. Se pararmos para pensar como é um casamento, no começo do namoro, a paixão nos envolve, então é tudo muito lindo. Mas quando a gente se casa, a gente passa a conhecer verdadeiramente como a pessoa é. E ela também passa a nos conhecer. Aí conhecemos os defeitos da pessoa. E aí que o casal começa um verdadeiro relacionamento. Porque o casamento é saber enfrentar os problemas juntos. E de certa forma, às vezes há problemas que um casal não consegue resolver sozinho. Aí é que Yahshua está conosco. É muito importante um casal e Aldinha entender que temos que viver uma vida onde buscamos ser purificados em Yahshua. Jamais trazermos os costumes do mundo para dentro do nosso casamento. A maneira em que o casal vive no mundo
é muito diferente do que um casal Yaldin vive. Então eu não posso de maneira nenhuma trazer os costumes do mundo para dentro da minha casa. Eu não posso também trazer coisas passadas para dentro do meu casamento. Como eu fui tratada quando criança, trazer traumas, essas coisas ruins, não podem ser trazidas da nossa casa. Yausha, ele nos ajuda, ele entende o casal. Muitas das vezes a forma em que um homem pensa e que uma mulher pensa são diferentes. Mas Yausha, ele consegue compreender os dois. E assim, purificados em Yausha, nós conseguimos vencer. E o nosso amor se torna ainda mais forte. E para ajudar os casais a fazer um jejum, como se faz um jejum? Nós sabemos que temos os 4 pilares e que temos que perseverar nele. Então, o jejum indica-se a fazer sempre pela manhã, começo dele com oração, com fé. Escolha uma palavra das Escrituras que te ajudem. Por um exemplo, sempre o Yaldin deve analisar a si mesmo, como está sendo o seu casamento, como estou sendo como mãe, como estou sendo eu como filha. Examinar a si mesmo é fundamental. Aonde está o erro? Aonde eu estou errando? Às vezes eu encontro-me falando palavras erradas. E eu vou lá nas Escrituras, pego um versículo aonde me corrige para que eu fale corretamente, faço um jejum usando ele. A mesma coisa o casal, se o casal está discutindo, não estão tendo paz dentro do lar, busca orar, busca jejuar, que Yausha vai ajudar vocês. Uma coisa muito boa também, que eu acho que é muito importante, o casal antes de fazer um jejum, né, fazer um propósito, algo que também eu acho muito importante no casal Yaldin é no dia do propósito não ter relação, pois isso ajuda a purificar mais ainda o corpo. Não que não esteja certo fazer, né? Mas isso é muito bom também, porque você tira algo muito importante para o casal, a fim de melhorar a convivência com o Yao, né? Isso é muito importante também. Como Shaul deixou escrito que o casal deve se afastar das relações sexuais por um tempo determinado, para buscar a santificação em Yausha. Isso Shaul determinou, essas palavras que meu esposo trouxe. E é muito bom nós buscarmos a santificação. Depois desse tempo determinado, o casal deve voltar-se a unir-se, como foi determinado pela palavra. E eu e meu esposo nos colocamos em jejum, né, meu esposo? E eu abri as Escrituras para firmarmos, né, o nosso jejum com a palavra, crendo que a palavra de Yausha nos purifica. E nós encontramos Colossenses 3 e 5. É uma palavra que nos ajuda muito a mortificar nossos membros terrenos, porque sabemos e entendemos através dos estudos do irmão Romilson que o pecado está na nossa carne. E aqui Shaul escreve assim: mortificai, pois, vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a concupiscência, que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira do Criador sobre os desobedientes. Assim também andastes vós quando viveis entre eles, mas agora abandonai tudo isso. Ira, exaltação, blasfêmia. Vós vos desvestistes do homem velho, com as suas práticas. Vos revestistes do novo, que se renova para com o conhecimento segundo a imagem do seu Criador.
Então aqui Shaul chama, né, a todos para que mortifiquem a sua carne. O casamento, irmãos, ele é um constante, você precisa estar constantemente edificando, cuidando, investindo nele, porque ao passar o tempo, eu vou mudando, meu esposo vai mudando, e como que nós vamos encarar essas mudanças? Vamos orar, vamos jejuar, vamos mortificar a nossa carne. Então, aqui fala para que nós mortifiquemos os nossos membros terrenos e sejamos por Yahshua purificados. Seja ele qual for, quais forem os pecados, coisas erradas, eu peço a Yahshua que Yahshua clareie a sua mente e lhe mostre aonde estão os erros do seu casamento. Pois este é o tempo de nós renunciarmos, de nós confessarmos a Yahshua os nossos pecados e buscarmos a santificação nele, mortificando os nossos membros terrenos e revestindo-nos do novo homem, porque as velhas práticas, elas ficam para trás. Nós temos o mundo, as suas tentações, mas não é para nós vivermos conforme o mundo vive. É para vivermos sendo transformados, a sermos como Yahshua é. A palavra nos é muito firme para nós, irmãos. Yahshua, ele está purificando a sua igreja, preparando-a para o verdadeiro casamento. União forte, pois seremos transformados, revestidos em Yahshua, para a glória do Criador. Irmãos, nós temos firme em nosso pensamento que por mais que nós pertencemos a Yahshua, ainda temos tribulações em nossa carne, mas sabemos que Ele nos purifica e nos reveste com a armadura de Yahweh. Assim somos capazes, irmãos, de enfrentar todas as tentações e não cairmos, pois Yahshua nos lavou e nos fortificou o nosso amor, garantindo um casamento abençoado e duradouro, onde só a morte nos separa, ou sejamos arrebatados com Yahshua. Então, meus amados, entendendo que Yahshua, ele ajuda a todos os casais, também os irmãos que de alguma forma buscam ao Criador, mas o seu cônjuge não está no caminho certo. A palavra diz que conforme você busca a santificação, o seu esposo, sua esposa também é edificado. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desanime. Busque a presença de Yahshua. Isso é muito importante porque eu falo para todo mundo que se não fosse pela minha esposa, se não fosse pela pessoa que ela é, batalhadora e muito fiel a Yahweh, eu e ela não estaríamos juntos hoje. Pois Yahweh tem usado muito ela e a me trazer ao caminho de volta. Teve certos momentos que eu me perdi no caminho. E se não fosse pela oração, pelo jejum, pelo esforço dela, a gente não estava hoje junto, a gente não tinha a família linda que nós temos hoje. Hebreus 13:4, o matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque o Criador julgará os fornicadores e os adúlteros. Então isso é muito grave isso. Eu não cheguei a errar nesse ponto, né, de traição, mas eu fiquei com medo de ficar para trás. Por mais que, como a minha esposa falou, e depois do casal ter jejuado, mortificando a carne
agora limpos e purificados por Yahshua, serão apresentados sem mancha como virgem pura. Yahshua vai nos apresentar como virgem pura para Yahweh. Então, o quão importante é os 4 pilares, né? O jejum junto em casal é muito importante, pois somos uma carne só, então o casal precisa fazer as coisas juntos, não é? Cremos em Yahshua, irmãos, e Yahshua ele convida, né, o casal a ser limpo por ele, para nos apresentarmos puros, sem mancha nenhuma, e assim perseveramos nessa fé em Yahshua, né, meu esposo? Com certeza. E cremos em Yahshua Mashiach, nós vencemos todas as tribulações da carne. Glória a Yahweh. Que a paz de Yahshua Mashiach estejam com todos os irmãos.